diretoria que está reunida aí no fundo pode encerrar a reunião. Só que tem, eu não tinha reparado mesmo, tem gente lá na quinta, sexta, sétima fileira. Só se vocês tiverem olhos de águia, porque senão vocês não estão enxergando o que eu estou mostrando aqui. Vem para frente, moço. Vem para frente, vem mais de perto aqui. Tem lugares ali próximos, ali na segunda, terceira fileira, muito melhor vocês ficarem aí. E o projetor é bom, mas ele é fraquinho, né? Então não adianta ficar olhando aí de trás que não aproveita até nada. Vamos voltar para a segunda daqui a pouquinho. Aí eu vou passar, vou fazer um verdadeiro caleidoscópio aqui de PowerPoints diferentes. Vou passar, a maioria deles está lá no meu site para vocês poderem abrir e navegar à vontade, inclusive copiar, piratear, etc. Certo? E a outra coisa é que tem uma parte do material que eu trouxe que eu já vou deixar aqui. Vou até colocar aqui. Tem biblioteca nessa universidade? Não custa perguntar. Eu vou escrever aqui, espero que ninguém leve para casa. Vou escrever aqui: doação para a biblioteca da UFVJM Mucuri, vamos me parar lá em Diamantina, certo? Vou escrever meu nome aqui direitinho, a data de hoje, 25, né? 25 de 9 de 10. A revista, da onde foi tirado aquele artigo meu chamado Estranhos Catedrais, Notas sobre o Capital Hidrelétrico, etc. E dessa revista aqui, que é uma revista editada pela SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que não é uma coisa do governo, diga-se de passagem, é uma coisa dos pesquisadores, chamada Ciência e Cultura, que é uma revista periódica muito antiga, já está aí no seu ano, sei lá quanto, no ano 20, 25, 30, uma coisa antiga mesmo. Anos 60, nossa, muito mais antigo que eu pensava. Anos 60, número 13, é uma revista trimestral, essa aqui é de julho, agosto, setembro de 2008, que tem dentro dela, além dos artigos que são bem disparatados, assim, sobre tudo que é assunto, tem um encarte assim, de uma cor assim, meio beijinha, que é um encarte especial que chama-se Núcleo Temático Energia, Ambiente e Sociedade, e que foi feito de propósito nesse ano o Encontro Nacional da SBPC, que por acaso foi em Campinas. Tinha como núcleo temático do encontro Energia, Ambiente e Sociedade. Então eles prepararam e encomendaram a um colega meu, que é professor da Federal da ABC, em São Paulo, que ele montasse com alguns convidados uma espécie de um dossiê, um caderno temático à parte sobre energia, ambiente e sociedade, que tem um artigo do professor Célio Berman da USP, chamado Crise Ambiental das Energias Renováveis, onde ele discute com bastante detalhe a situação na época, né, 2008, já tem mais de 2 anos, do álcool combustível, né, em relação às características dele, em termos de funcionamento, o tamanho dessa indústria no Brasil, a área que ocupa, o quanto que produz e tal, dá um panorama geral da indústria, né? Fala da questão da queimada da cana, por uma série do setor do açúcar e álcool, né? Porque a cana de açúcar, quando está madura, eles vão tocar fogo para queimar a palha e sobrar só o ralo, né? E isso é feito por várias razões, para concentrar um pouco o teor de sacarose, para evitar que os trabalhadores façam o corte da cana crua, porque a palha arranha muito, porque tem muito rato, muita cobra no meio do canavial, então queimando mata ou espanta, né? Mas enfim, uma série de razões de ordem empresarial para que a cana seja queimada, mas em compensação eles têm muitos problemas. Discute a questão do uso da água, que é muito grande na indústria do álcool, né? Inclusive ele tem alguns dados aqui que mostram que houve até uma certa
redução, mas que alguns anos atrás era coisa aí da ordem de 5 mil litros d'água por tonelada de cana moída. Hoje em dia está um pouco menos, né, para ir entre 1 e 2 mil litros, mas de qualquer maneira é bastante, né? Discute a questão do destino do vinhoso, que é um subproduto da cana, e é um subproduto meio obrigatório, porque no caldo da cana, a bactéria que faz a fermentação, ela só consegue transformar entre 10% e 15% da massa da garapa, vamos dizer assim, o caldo da cana, ela só consegue transformar de 10% a 15% daquilo em álcool. Essa é uma característica dela, da bactéria, não tem jeito, não inventaram ainda uma máquina que faça isso, é um processo bioquímico, e o restante é uma coisa que sobra num líquido ácido, carregado de produtos químicos e tal, que não tem muita aplicação, então é um problema de outro, muito material orgânico muito concentrado. Dá uma discutida na questão do mercado internacional do álcool, depois ele passa a discutir o óleo vegetal usado para misturar no diesel, o famoso biodiesel, discute aí as características ambientais dele e tal, a questão das emissões do biodiesel quando queimado nos motores e tal. Fala do problema da soja, porque praticamente o biodiesel foi criado para desovar a produção de soja, mas existem outras culturas também, existe o girassol, existe as palmeiras, como o dendê, o babaçu e outras, né? Existe o biodiesel de mamona, enfim, tem variedades vegetais que permitem tirar o óleo, e depois esse óleo tem que ser tratado quimicamente para ficar compatível com o diesel, e depois discute a produção de eletricidade através da energia eólica, é uma apresentação muito rápida, um pouco mais detalhadamente a questão da biomassa, que é o uso do bagaço e dos cavacos de madeira para produzir eletricidade, e depois tem um capítulozinho no final sobre as pequenas centrais hidrelétricas, né? Uma espécie de um panorama geral. Aí depois tem um outro artigo do engenheiro Joaquim Francisco de Carvalho, que é muito interessante, embora esteja cheio de equações e de fórmulas e de cálculo, tem coisa de engenheiro mesmo, mas ele está discutindo o problema da insustentabilidade da economia mundial baseada em combustíveis fósseis, e ele comenta aí uma perspectiva histórica que ele faz do início da exploração do carvão, do petróleo, do gás e tal, e depois ele comenta. É interessante para vocês saberem o que são esses combustíveis, né, como é que eles funcionam, e depois ele comenta os tempos, a previsão do tempo em que as reservas desses 3 combustíveis poderiam durar de acordo com o nível de consumo que existe, e pela modelagem que ele usa aqui, você vê que são poucas décadas, né, e naturalmente é um problema, porque todo mundo diz que de fato o petróleo já chegou no pico da produção, e daqui para frente ele vai cair cada vez mais. Não é que ele vai desaparecer, mas ele vai ter a sua extração cada vez mais cara, né? E em regiões que são difíceis, porque as fronteiras de expansão do petróleo são debaixo do círculo polar ártico, no Alasca, na Groenlândia, ou no mar territorial brasileiro, a 3, 4, 5 mil, 6 mil metros de profundidade, enfim, é complicado, né? Depois tem um outro. Cadê o menino que fez a pergunta nuclear? Vamos embora? Depois avisa aí, tem um artigo aqui, aspectos técnicos, econômicos e sociais do uso pacífico da energia nuclear, em que ele faz um alto elogio, dizendo que tem reatores que são muito seguros, que nunca mais vai acontecer mais nada, que está tudo resolvido e tal, e que discute também os aspectos econômicos, o que é uma fantasia completa, porque a nuclear é a mais cara de todas, sem sombra de dúvida. Aí faz uma comparação com os impactos ambientais das outras fontes de energia. E aí é ótimo, porque nessa comparação o nuclear é melhor de tudo, né? O único problema são os rejeitos de alto nível de radioatividade e tal, e a desativação das instalações nucleares após o término da sua vida útil, claro, né? Porque esse é o grande problema, porque elas estão totalmente contaminadas com radioatividade, né? Mas chega a uma conclusão brilhante de que certamente a energia nuclear se constitui hoje uma alternativa viável e segura para o atendimento da crescimento da demanda no nível mundial, com um reduzido impacto ambiental. Então, para quem gosta do nuclear, é uma beleza. Depois tem um artigo do próprio cara que organizou o número da revista, do professor Sinclair Guerra, que é muito bem feito, embora seja assim, um artigo mais teórico, tudo com uma linguagem mais sofisticada, que é sobre a polêmica do desenvolvimento socioeconômico baseado no biocombustível, analisando estritamente os debates que houve a partir de 2002, a partir da eleição do Lula, dos primeiros anos do governo do PT em
2003, ele pega exatamente os documentos de governo mesmo, os planos, as portarias, a criação dos grupos de trabalho e os relatórios que foram feitos, a própria lei de 2005 que criou o programa do biodiesel, dá uma estrinchada nos termos da lei. Então é um artigo sobre a parte de energia mesmo, mas parece que é escrito por advogado, vamos dizer assim, né? Porque o pessoal entra no detalhe de como que o programa foi formulado mesmo, quer dizer, fazendo uma análise detalhada e muito crítica do discurso do governo e do texto, do conteúdo da lei dos programas que criaram o biodiesel. Depois tem aquele meu, né, dos Estranhas Catedrais, baseado naquele verso do samba maravilhoso do Chico Buarque. Veio o café, muito bem. Vamos buscar em casa? Não. Logo ali, né? No bairro. Bom, tem aquele meu artigo que eu espero que vocês leiam e que não tenham pesadelos a respeito das hidrelétricas, só pelo fato de eu colocar um monte de problemas. Tá? Depois tem um informezinho sobre o pessoal, uns colegas meus lá na Unicamp que acham que estão descobrindo a roda e estão inventando a energia limpa, que o pessoal mexe com hidrogênio. Né? Eu não acredito em nada disso, mas tem um informe rápido aqui sobre um laboratório de excelência em hidrogênio, não sei o quê. O hidrogênio não existe livre na natureza, você só pode obter ele através de processos químicos violentos em hidrocarbonetos ou através da eletrólise da água. Só que para você fazer a eletrólise da água e obter hidrogênio, você gasta, em vez de, o alumínio era 15 mil kWh por tonelada, né? A eletrólise da água é 120 mil kWh por tonelada. Então, é um saco sem fundo, porque você gasta uma enormidade de energia para obter o hidrogênio puro, por mais que ele seja depois considerado, entre aspas, não poluente, ele foi poluente para ser obtido. Então, é uma coisa que não tem muita solução. Mas é interessante olhar. Depois tem uma lista que é muito boa, principalmente para quem está interessado em pesquisar e estabelecer contatos, que tem um nome aqui de uma dúzia de grupos de pesquisa na área de energia e meio ambiente em várias universidades brasileiras, né, com o nome do grupo, os coordenadores ou o coordenador do grupo, as áreas que eles atuam, a instituição, o endereço, o contato, tal, na Unimep, que é lá no interior de São Paulo, na Unesp, na Unifax, que é em Salvador, na Federal de Rondônia, na Federal da Bahia, no Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, na UNB, na Unicamp, na Federal do Pará, na Federal do ABC, na Federal do Rio de Janeiro e na Federal do Amazonas. Tá? Então tem aí uma lista e depois tem um monte de artigos sobre outras coisas completamente diferentes, porque a revista é uma revista bem eclética. Vamos fazer aqui para um dos nossos colegas aqui como responsável. Pode passar, pega aqui. Pode circular, contanto que volte para a mão do professor Jorge, ninguém rouba isso, por favor. Depois o outro que eu vou doar também, vou até escrever aqui. Esse aqui é um calhamaço enorme, eu também vou colocar aqui para a biblioteca do FPJM Mucuri. E a data de hoje, 25 de setembro de 2010, é um tijolo que pesa aproximadamente 1,4 kg, se chama Tenotamon, que é um nome indígena, que tem um significado que está explicado aí na orelha do livro. Eu com a minha cria, não é minha cria exclusiva, porque eu só organizei o livro, tem mais de 20 colaboradores que escreveram vários capítulos, e ele chama Alerta sobre as consequências dos projetos hidrelétricos no Rio Xingu. Né? Foi foi publicado em 2005. Hoje em dia tem uma das hidrelétricas do Rio Xingu que parece que está um pouco mais perto de dar certo, mas só parece. Eu continuo duvidando, porque ela é uma besteira, uma cagada tão grande que nem aquela Samuel que vocês viram. Só que é pior, porque o Rio Xingu é muito maior que aquele rio. E tem aqui uma parte de abertura, a mensagem de abertura é feita pelo bispo de Altamira, né? Não é do Cálculo, que é contra o projeto há mais de 20 anos.
Depois tem uns artigos aqui das lideranças lá da cidade de Altamira, contando todo o assédio da Eletronorte em cima deles e tal. Depois tem um capítulo feito por advogados, por um procurador da República, um antropólogo sobre a parte dos direitos relacionados com a implantação da obra, direitos da população local e dos indígenas. Depois tem uma parte que é de engenharia elétrica mesmo, de uso da energia, que tem uma explicação de um jornalista paraense muito boa sobre a relação entre a energia e a mineração no estado do Pará, para mostrar que tanto o Tucuruí foi feito para atender os interesses da mineração e da metalurgia, como se Belo Monte for feito também vai ser para isso, né? Depois tem uma análise das possibilidades de transmitir energia de Belo Monte mais para a região, mais para o sul e tal, feita por um geneticista. Depois tem umas notas e uns anexos sobre o sistema elétrico brasileiro na parte lá do norte e nordeste, como é que funcionava, foi orientando meu FEACAMP e mediu direitinho para onde estava indo a energia em cada uma daquelas linhas lá da norte-sul, da norte-nordeste e tal. Tem um outro capítulo sobre os dados da vazão do rio, né, e um modelo de simulação da usina, não do futuro, mas do passado, um modelo muito interessante que simula que naquele rio, se a usina já existisse nos últimos 70 anos, quanto ela teria produzido energia elétrica. Que na realidade mostra que a usina é totalmente descabida, porque ela produziria muito pouco, ela produziria no período mais seco, garantido mesmo 1.300 megawatts, com uma capacidade instalada de 11.000, que é um negócio totalmente impensável, mesmo assim o governo insiste em fazer. Depois tem uma parte de avaliação ambiental feita por alguns convidados muito especiais, um cara que foi consultor do Banco Mundial e que mais ou menos inventou essa coisa de avaliação do impacto ambiental. Depois tem um pesquisador lá do INPA, de Manaus, que estuda a emissão de gases das hidrelétricas. Ele fez uma simulação de como seria a emissão de gases dessas hidrelétricas projetadas do Xingu. Depois tem uma parte mais de ciências humanas, que tem um geógrafo e 2 antropólogos discutindo os efeitos para a população local, lá tanto a população urbana de Altamira como para os índios da região, E aí tem um capítulo meu encerrando, que é uma espécie de é o antecedente desse artigo que vocês leram, Estranhas Catedrais, vamos dizer assim, E aí tem um monte de anexos e tal, com coisas da Comissão Mundial de Barragens, manifestos, cartas, um glossário de termos técnicos e tal, uma coisa bem interessante. Então, mais uma doação para a biblioteca da universidade. E vou deixar também, com muito pesar, porque eu só recebo um a cada 3 meses, mas eu vou deixar um número aqui super recente, de junho desse ano, de uma revista que eu recebo em casa, que é de uma ONG internacional muito boa, que acompanha casos de problemas de hidrelétrica no mundo inteiro, chamada World River Review, quer dizer, revista dos rios do mundo, E que tem naquela lista de sites que eu deixei para vocês e que acho que algum dia vai ser enviado para os participantes, é isso? Essa semana mesmo a Clarinha vai dar um jeito de mandar para vocês. É uma lista de umas 4 páginas de sites de vários tipos, nacionais e internacionais, sobre problemas relacionados com hidrelétricas. Um dos sites mais importantes é esse, International Rivers, que é dessa ONG, cuja sede é na Califórnia, mas ela tem uma atuação em todos os continentes. E eu vou deixar aqui o número de junho, que tem uma matéria sobre os capitalistas chineses que estão construindo barragens na África, Além de construir na China, eles constroem na África também. Tem umas notinhas sobre outras obras no mundo. Tem uma entrevista com pessoas que participaram daquela Comissão Mundial de Barragens, World Commission on Dams. Tem uma matéria sobre hidrelétricas no Canadá. Depois tem uma outra dizendo como que a indústria barrageira está reagindo e está tentando fazer uma espécie de maquiagem verde, porque a indústria barrageira, que tem aí umas entidades internacionais, tipo International Hydropower Association e tal, está tentando fazer um protocolo muito bonito, muito bem escrito e tal, que é como construir barragens ambientalmente aceitáveis. E para continuar construindo as grandes barragens, mas que elas tenham um discurso bonito, uma maquiagem verde, Depois aí a matéria de capa sobre a China.
Aí tem um apanhado do relatório da Comissão Mundial de Barragens, mostrando alguns casos nos Estados Unidos, na África, na África do Sul, no Nepal, alguns casos em que algumas coisas boas foram feitas, para não dizer que é tudo ruim. Depois, uma reportagem muito grande sobre o pessoal que está com barragem no Ghana, que é um país da África Ocidental. Todo mundo conhece porque quase passou para as quartas de finais da Copa do Mundo, né? Mas além disso, é o lugar onde tem a maior represa de hidrelétrica do mundo. É uma única represa que tem mais de 800 mil hectares de área coberta, né? Num país pequenininho. Então tem aqui uma matéria, foi feita há mais de 40 anos atrás, foi feita uma matéria aqui para ver a situação dos que foram atingidos naquela época, né? E aí um monte de informes sobre China, Índia, energia eólica, microcentrais. Tem uma matéria dizendo que o Peru e o Brasil estão assinando um contrato, uma cooperação para construir hidrelétrica na Amazônia peruana, e uma matéria sobre o Dia Internacional contra as barragens e tal, com manifestações de vários países e tal. É bem assim, como se fosse uma revista de informes, acho que é trimestral ou quadrimestral, sobre situações relacionadas com barragens em vários países do mundo. Então também vou escrever aqui a mesma coisa. Isso aqui é para só treinar um pouco de inglês também, né? Ela é editada onde? Editada na Califórnia, tem a referência aqui, mas é um periódico, já está no volume 26, seria produzido acho que 3 vezes por ano, está com uns 13, 12, 300 funcionamentos. E vale a pena, inclusive existe os números que tem impresso, do tipo que eu recebo em casa, eles existem todos em PDF no site da ONG. Legal. Então é só acessar o site. Acessar o site. E manjar um pouco de inglês, né? Certo? Então é isso. Bom, isso do que eu trouxe para fazer as doações. Além disso, tem. Vou deixar aqui também, depois vocês dão um jeito. Tem textos. Todos os textos que tem aqui tem de alguma maneira disponível. Por exemplo, tem um meu sobre o negócio do Belo Monte, que eu escrevi há um ano atrás, que não está no meu site, justamente não estou conseguindo operar ele. Mas tem uma referência aqui de uma revista eletrônica chamada Correio da Cidadania, que publicou ele, tá certo? Então, eu deixo uma cópia, e quem por acaso pegar a cópia ou for tirar a xerox disso aí, pode ter acesso. Depois tem um meu também, feito em 2007, comparando as tentativas de implantação das hidrelétricas na época do Rio Madeira e do Rio Xingu. Do Madeira acabou dando certo pouco tempo depois, e do Xingu está agarrado até hoje. Depois tem um texto que eu uso no curso de Desenvolvimento e Meio Ambiente, que eu dou lá na Engenharia, que é uma apostila minha, tem na minha página também, que eu apresentei num encontro aí de uma Associação Nacional de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, que é um texto de uma discussão mais teórica sobre o desenvolvimentismo e a sustentabilidade. Aqui. O jornal não vou deixar, não. É aquilo que eu mostrei ontem. E ainda tem impressos. Aqui, ó, a lista de sites, tem aqui alguns exemplares, que é o arquivo que você recebeu. Então, o que ele pode fazer? Vocês ficam com essas cópias que eu trouxe e botam uma delas rodando aí para a rapaziada, para eles terem uma ideia do que é, e depois vocês mandam o e-mail. E além dessa lista de sites que é específica sobre hidrelétrica, eu tinha organizado na Unicamp em abril desse ano. Pega aqui, professor. O professor não está inscrito no congresso, o seu colega também não, porque são só os alunos se inscreverem, então vocês não receberam isso. Aliás, vocês deviam mandar para eles também os arquivos das apostilas. Não, recebi. O arquivo você recebeu? Os três. Você recebeu? Recebi. Você recebeu também? Recebemos. Então, a lista dos sites eu tenho mandado depois, não deu tempo de distribuir, você já pega em papel. Aí eu tinha organizado esse ano no Unicamp, em abril, uma coisa que a reitoria faz vários por ano, chama Fórum Permanente. Tem alguns deles que é em cima de energia e meio ambiente. Eu tinha organizado um fórum que se chamava Trabalho e Vizinhança, Problemas Sociais da Indústria Petrolífera. Então, que era para discutir. Então, a mesa de manhã para discutir condições de trabalho dos trabalhadores do petróleo, e uma mesa de tarde para discutir problemas com os vizinhos da indústria do petróleo, que são muito graves. E aí eu fiz também uma lista de sites que cobrem mais ou menos esses assuntos, inclusive o próprio site da Unicamp é onde o material fica acessível, tá? Porque aí eles organizam os fóruns, depois tem lá um programinha de televisão que foi feito entrevistando os palestrantes que eram convidados,
Quando os caras disponibilizam o PowerPoint, eles também fazem o link. Não funciona muito bem o site, entendeu? Mas se a pessoa rastrear direitinho, acaba achando. O da televisão funciona direitinho. O que não funciona muito bem é o da reitoria, porque eles vivem mudando a pessoa que é responsável. Eu tentei acessar, não consegui. Mas tem a informação, por exemplo, o da Rádio TV Unicamp, que aparece aqui, se não funcionar direto, pode clicar lá, RTV Unicamp, que consegue, tá? Aí tem dos sindicatos dos trabalhadores da indústria do petróleo, da federação deles, de alguns sindicatos locais, inclusive tem uma rádio, os petroleiros do Rio de Caxias tem uma rádio chamada APN, então uma rádio que pega pela internet. Tem o site de órgãos de governo que cuidam de condições de trabalho, de doenças ocupacionais e tal. Tem algumas coisas na área de justiça ambiental, conflitos ambientais. O que mais? Tem coisas que cobrem a situação dos povos indígenas no Brasil e na Amazônia, que estão sendo afetados pela exploração do petróleo nas suas terras. Tem sites internacionais que acompanham só conflitos da indústria do petróleo, coisas assim do arco da velha. Coisa boa mesmo que eu fui descobrindo ao longo dos últimos anos, e eu fiz uma seleção dos melhores. Esse eu não mandei em arquivo, mas tem algumas cópias aqui. Se alguém me lembrar por e-mail, eu mando o arquivo também, tá? Pega aqui para vocês. Essa tem muito poucas, eu acabei trazendo um pouco. Na verdade, eu fiz uma rapa lá em casa na hora de sair, para ver o que podia interessar. Isso para vocês terem com que se divertir aí depois, né? Certo? Bom, como tem relativamente pouco tempo, já são mais de 5 horas, eu vou só mostrar alguns que tem na minha página que vocês podem abrir depois. Apaga aí a luz para mim, por favor. Vou apagar tudo, um pouquinho só. Então, isso aqui é uma visita que foi feita por um grupo de estudantes da Unicamp, numa termoelétrica muito grande que tem em São Paulo. Ela começa com essa maquete aqui, que é uma maquete antiga, mas que dá uma ideia da área metropolitana de São Paulo, da cidade, com a represa Billings, a represa Guarapiranga, né? E o Rio Pinheiro, o Rio Tietê lá atrás. E é só para dar uma ideia da onde que se localiza a termoelétrica. Ela se localiza aqui, ó, pertinho do autódromo de Interlagos. Interlagos chama Interlagos porque ele fica entre a Billings e a Guarapiranga, que são as duas grandes represas que tem no entorno de São Paulo. E a termoelétrica Piratininga fica pertinho do autódromo de Interlagos, tá? Agora ele se recusa a avançar. Essa? Porque a primeira é ali, né? Tá certo. Bom, esse é um detalhe daquela maquete, né, que eu peguei de perto, por isso que está assim meio tremida, está um lugar meio escuro, mas mostra o pedaço da represa de Guarapiranga, o pedaço da represa Billings, o ex-rio Pinheiros, né, que não é mais rio, é um canal fétido, cheio de esgoto, e a posição da usina de Piratininga aqui, ó, essa usina que a gente visitou. Deliberadamente ela fica ao lado de uma represa muito grande e de um rio bastante grande, porque como toda termoelétrica, gasta muita água. Isso é uma foto dela antiga, de quando ela começou a ser construída, em 1954, ela quase começou a funcionar, não quando começou a ser construída, né? Já está operando, pode ver que tem uma fumacinha saindo das caldeiras. Então, toda termoelétrica tem mais ou menos esse tipo de arranjo. Esses prédios mais altos aqui são as caldeiras, né? Onde queima, no caso, queimava óleo combustível, né? Esses tanques são de óleo, né? E aí o vapor produzido entra na casa de força, que é aqui, onde tem, se eu não me engano, 4 grupos turbogeradores a vapor, tá? Aí já está um pouco mais difícil, porque é um pôster que estava na parede que eu não consegui fotografar direito, mas já é ela, a antiga e uma nova. A antiga com 4 caldeiras e 4 turbinas, que são essas aqui. Aquela foto antiga é da primeira parte, depois foi feita uma ampliação. E uma nova com turbinas a gás, que foi feita no mesmo terreno ao lado, mas que nem tem nada a ver assim, apenas aproveita o mesmo terreno, a mesma subestação e tudo, que é uma termoelétrica a gás também chamada Piratininga, Nova Piratininga, e que é uma sociedade de várias empresas, das quais o sócio majoritário é a Petrobras, e ela queima gás natural, tá?
sistema diferente da outra, porque a outra queima derivados do petróleo, produzindo vapor. Essa aqui queima gás natural em turbinas a gás. É uma prova de que ela usa muita água, é isso aqui, ó. Que essas antigas tem um condensador em sistema aberto que tem um verdadeiro rio de água quente que sai lá por trás e volta para dentro do Rio Pinheiros. Essas aqui tem um sistema de circuito semiaberto em que a água, o vapor é condensado nessas torres de resfriamento, onde tem grandes ventiladores verticais que empurram o vapor da água para cima. Então ela tem uma perda evaporativa de água como quase todas as termoelétricas, inclusive nuclear. Tá? Então a parte mais antiga, Caldeiras 1 e 2, é a casa de força com duas turbinas de 100 MB, duas de 125, dando um total de 450, né, na parte mais antiga. A parte antiga, a parte nova, né, sempre aparece isso. As caldeiras 1 e 2 operando parcialmente. O esquema delas, que é um quadro super bonito que estava feito lá na parede, até dividido em duas partes. Depois eu fiz uma foto digital, depois eu comecei a tratar direitinho para poder mostrar. Então é assim, ó, ciclo Rankine, caldeira, aquece o vapor entra na turbina, faz virar a turbina, o vapor depois de turbinado volta para um condensador, vira água quente de novo, essa água quente bombeia, joga na caldeira, vira vapor e pronto. É assim, funciona assim. Agora, o condensador, que é o que faz o vapor voltar a ser líquido, naturalmente ele esquenta muito. Então ele está num circuito aberto como o rio. Então tira a água do rio, vai lá, essa água acaba esquentando e volta e devolve quente para o rio. Então o trocador de calor na realidade aqui é o rio. Né? Sai a água fria e volta a água quente. Tá? Então esse aqui é o esquema. A parte em vermelho é a parte que tem combustíveis, a parte em branco e azul é o que tem o fluido de trabalho, que no caso é o vapor e o vapor condensado. A parte que está em amarelo é o circuito do combustível antes de queimar. Vem lá dos tanques de combustível até entrar nos queimadores. E a parte que está em verde é a água do circuito de resfriamento que passa pelo rio. Aparentemente é complicado, mas se você ficar 5 minutos em cima da figura e ler e seguir as setinhas, você entende. Tá? Aí um outro desenho muito antigo, está todo enferrujado, já todo maltratado, mas que estava na parede, eu fotografei também, que é uma vista da caldeira. Né? Aqui é o prédio da caldeira, com todo o sistema de tubulação, né? Está todo em forma de colmeia, que nem um radiador de carro. Né? Aí ela mesma, propriamente dita, né, o soprador de ar para a caldeira, está na base dela. Isso é uma tentativa de enxergar o que estava acontecendo lá dentro, mas evidentemente não se deve fazer isso, né? A pessoa fica cega, não é à toa que a guria aqui está olhando com um óculos especial. O fotógrafo é que não usou, né? Mas também estava passando por dentro da câmera, né? Então, né? Não estava no meu olho. As características da caldeira, né? Sério, fabricante, Babcock, o grande fabricante americano de caldeira, produção final de vapor, quantos toneladas por hora, pressão, teste burocrático, superfície de troca de calor, todas essas coisas de engenharia. A sala de máquinas, como aqui a parte traseira de um grupo turbogerador. Agora a turbina mesmo, a turbina e o gerador, a turbina a vapor, com a carroceria cobrindo tudo, pela janela elétrica, o gerador atrás. O acoplamento, né, na realidade, do lado esquerdo a turbina, do lado direito o gerador. As características do gerador também. 4 polos, 60 ciclos, 138 mil watts, 150 nominal, mas na prática 138, características de pressão do gás de resfriamento, enfim, características de construção do gerador. Aí uma outra figura bonita que tinha lá, que é mostrando a turbina a vapor, né, um corte transversal na turbina a vapor. A parte mais estreita por onde ele entra, e vai passando por várias dessas aletas aqui, vai expandindo, e quando ele expande, ele vira essas aletas. Quem acha que não entende como funciona, é só olhar para uma panela de pressão que tem aquele pitoquinho em cima. Quando aquele pitoquinho começa a virar, como se ele fosse uma turbina. Certo?
Por que o pitoco da máquina da panela de pressão vira? Pressão do vapor. Pressão do vapor? Sim, a pressão do vapor está saindo. Então você vê o vapor saindo. Mas por que ele vira? Podia sair sem virar. Podia sair através de um respiro qualquer, de um ladrão, um caminho. O formato da tampinha ajuda também. Hein? O formato dele ajuda. Formato dele. Mais do que isso. Qual o formato? Que parte do formato? Porque pensa bem, o pitoco ele entra em cima de um caninho. Se você tirar o caninho, não tem mais nada que vira, não é isso? Quando você põe ele em cima do caninho, ele tem um peso calculado para poder não tampar o caninho de uma vez, ou só tampar quando a pressão aumenta. É isso? Então, na realidade ele faz assim, né? Tchum, 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 tchum. Não precisava virar, né? Bastava que ele fizesse assim, né? Cada vez que aumentava, ele soltava, aí quando caía, ele baixava de novo. Tchum, 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 tchum. Ele podia só fazer. É isso? No entanto, ele faz. Por que ele faz? Eita, cara do engenheiro. Pô, você chegou perto, cara. O que é o formato? Qual é o formato que faz ele virar? Mas eu pensei que uma hélicezinha assim, tipo. Maleta é uma furação que tem dentro dele, mas assim, ele tem um furo no meio para poder receber o que sai do caminho. E tem 2 furos, um de cada lado, não tem? Esses 2 furos são ligeiramente inclinados. Se eles fossem 2 furos exatamente opostos, não ia virar. Não é isso? Ia continuar fazendo. Não é isso? O que faz ele virar? É que esses 2 furos que tem lá dentro são ligeiramente em forma de hélice. Né? Um desviozinho para a esquerda, outro desviozinho para a direita. Então, na hora que o vapor sai, ele sai em forma de hélice, fazendo isso virar. Né? Se você puser uma moedinha daquela de 5 centavos em cima, ela não vira junto? Vira. Se você puser um carretel de madeira desses de linha de costura, não vira junto? Vira. Se você puser uma roda de carro, vira junto? E se a panela for 50 vezes maior, talvez, né? Então pronto, vocês descobriram que é uma turbina a vapor. Claro. E se ela vira o carretel de madeira, porque ela mas não vira a roda de carro, só por causa que o trabalho que aquele vapor está fazendo não é suficiente para virar uma roda de carro. Mas uma panelona, né? De 5.000 litros, tá certo? Com vapor, uma pressão muito mais alta, você pode botar uma roda de carro, que ela vai virar, não vai? Descobrindo a turbina a vapor, que é esse bichão. Tá? Aí tem os comandos, né, os relógios e tal, né, porque ela tem que ser pilotada, né? Claro que ela estava funcionando meio automático, mas de vez em quando ela desanda, tem que pilotar. O condensador, que é a parte de baixo dela, né? Então aqui eu estou em cima, estou olhando lá no fundo do térreo, está o condensador dela, que é um vazão verde. Quando vocês abrirem isso no computador de vocês, que vão ver isso. Tudo isso é o condensador, o circuito de recirculação, a sujeirada que vem junto com a água, que está na beira do Rio Pinheiros, que é um nojo, a descarga de água quente nesse canal de resfriamento, né? Ele sai por aqui, dá uma volta por trás da usina e depois desemboca lá no Rio Pinheiros, mais na frente, ainda quente. E eu estou vendo aquilo relativamente de longe, mas eu sei que aquela mancha que tem ali é a água com espuma ainda quente do circuito de resfriamento. Lá fora é uma outra usina que fica próxima, que é uma usina elevatória para poder encher a represa Billings com o líquido multifásico do ex-Rio Pinheiros. Aí há uma figura de conjunto, daquela que vocês já viram, painel de controle, tudo igual, subestação. E aqui as duas juntas, né? Uma foto assim meio estranha, porque estava na parede que eu fotografei, parece maquete, mas é verdade. A usina antiga, que nós visitamos, e a nova que funciona com turbinas a gás. É um formato um pouquinho diferente, mas ela tem um ciclo combinado também. Nessa parte daqui são turbinas a gás, isso aqui, essa grelha é por onde ela aspira o ar. Aí a primeira chaminé é da saída do gás. Quando ela está trabalhando em ciclo combinado, tampa essa chaminé e ela passa umas caldeiras aqui atrás, aproveita o gás de escape da turbina a gás
produz vapor, e aí vai ter também turbinas a vapor lá dentro. Por isso que chama ciclo combinado. O ciclo do gás, que chama ciclo Brayton, combinado com o ciclo do vapor, que chama ciclo Rankine. Quando ela está funcionando direitinho, ela pode chegar nesse modelo a 50% de eficiência. E é o top. Isso não passa. Nenhuma termoelétrica passa disso. Não tem como. Essa é uma questão que tem a ver lá com os pais fundadores da termodinâmica. Não é culpa dos engenheiros e nem dos professores de engenharia, muito menos. É uma decorrência intrínseca das leis da física. Por causa da termodinâmica que acontece isso. Tá? Aí o pessoal que estava fazendo a visita, aquelas explicações maravilhosas que eles sempre dão para os visitantes, e pronto. Tá? Então isso aqui vocês encontram disponível lá no site, e as outras coisas que eu vou passar são bem mais rápidas. Carvão vegetal. Vocês conhecem mais, porque na região de vocês tem bastantes, então vou passar bem rápido. São vários lugares que eu fotografei em épocas totalmente diferentes. Tem coisa aqui de 1979, aqui em Itamaraju, pertinho, né? E tem coisas de 2008 em São Gonçalo, Santa Catarina. São praticamente 30 anos, não que 30 anos que eu fiquei pesquisando só isso, mas 30 anos que eu de vez em quando passo por lugares onde tem, e às vezes eu estou pesquisando, às vezes eu estou só passeando. Vamos lá. Rapidinho. Eu vou passar cada vez mais rápido, até que vai chegar uma hora que vocês não entender mais nada. Carvejamento de Mata Atlântica em pleno São Paulo, tá? A gente está cortando ali os últimos Manacá da Serra. Carvãozinho, forninho de barranco. Aqui já é um carvejamento de eucalipto, mas mais próximo. Essa é a região onde foi feita a visita. Esse é no sul da Bahia, ali em Itamaraju, carvejamento de resto de serraria. Esse carvejamento de pé de café, o pessoal tira o café depois que ele já produziu vários anos, e aí pega aquele peão principal do café, que são esses pau compridos que vocês estão vendo aqui, e dá uma madeira bem boa mesmo, carvoejo. Sim, deixa eu dar uma parada. O forno da carvoaria tem que ser pilotado também, tá? Você não pode deixar ele lá sozinho não, porque ele explode e se arrebenta todo. Então é assim, ele tem a entrada por baixo, tem entradas de ar por baixo e tem algumas saídas que são controladas em cima. Se você olhar bem a foto, nos lugares onde eu assinalei aqui, tem um barro mais mole, mais recente. Por quê? Porque conforme ele começa a vazar pelas frestas, o cara vai lá e barrela. Barrela quer dizer o quê? Ele pega aquela nata de barro e bota em cima do forno nas frestas para ele poder tampar. Por que ele faz isso? Porque ele tem que trabalhar com uma certa pressão do vapor, ou a panela de pressão de novo, uma certa pressão do vapor e uma certa quantidade de fumaça lá dentro para conservar o calor, porque senão você não carvoeja. O carvoejamento é uma queima com pouquíssimo oxigênio, senão ele pega fogo e acaba, vira só cinza. É isso? A ideia do carvoejamento é que você está transformando a madeira, a lenha, em carvão. Portanto, você está segurando a parte sólida do combustível. Para isso, não pode queimar ele inteiro. Você tem que queimar uma queima abafada, com pouco oxigênio. E ao mesmo tempo, essa queima, como a madeira tem água, ela produz vapor d'água. Então, se você não tomar cuidado, o forno explode. Então, tem que deixar sempre algumas saídas, mas não muitas. Então, o carvoeiro, ele fica controlando no olho, de acordo com a quantidade de vapor que está saindo do lugar, ele vai lá e barrela. Já tem um baldinho com aquela lama ali, ele vai ter uma brocha assim, que nem um pintor, vai lá e dá uma papelada. E ele vai pilotando o forno dessa maneira, esse tipo de forno. O carvejamento poderia ser feito em condições tecnológicas muitíssimo melhores, em forno de refratário, sem precisar ficar barrelando, com válvulas, com retortas para recolher a fumaça do vapor d'água, para produzir alcatrão, etc, etc, e ser um processo muito mais rentável, muito mais eficiente do que ele é. Na época da antiga Cesita, tinha aqui perto alguns fornos com retorta para recolher o alcatrão. Inclusive a Cesita queimava o alcatrão nos fornos dela lá em Timóteo. Tá? Então isso prova que o carvão vegetal, digo o que disserem, é o melhor combustível sólido que existe. E o ideal seria que
que toda a nossa siderurgia fosse movida a carvão vegetal, mas para isso é preciso que tenha uns 10 milhões de hectares de eucaliptais plantados no país. Então, quem gosta de energia renovável e acha linda a biomassa, faça favor de se acostumar com a ideia de que se a siderurgia fosse movida a energia renovável, tinha que ter uns 10 milhões de hectares de eucaliptal. Agora você se vira, porque o eucaliptal também é uma merda. Então, as indústrias não querem nem saber. Antigamente usava muito mais carvão vegetal e muito menos carvão mineral. Por exemplo, a Belgo Mineira lá em João Monlevade, que agora mudou de nome, mas é a antiga Belgo. Quando eu conheci ela em 91, ela tinha um alto forno queimando uma mistura de vegetal com coque e 2 altos fornos queimando carvão vegetal. Hoje ela tem 3 fornos queimando coque, de minério, que é muito pior para o aço e para a cidade que está ali do lado. Então a atmosfera de João Monlevade, que já era uma porcaria, agora é 2 porcarias. Porque o carvão mineral tem enxofre, tem hidrocarbonetos, que o vegetal não tinha. Então ela fez a conversão do mineral para o vegetal por questões de ordem econômica, contrário, o vegetal que ela usou sempre para o mineral por questões de ordem econômica. Tá? Como muitos cruzeiros também estão fazendo. Porque o carvão mineral existe pelo mundo todo afora, vagabundo, porcaria, importa da China, da África do Sul, não sei mais aonde, na Colômbia. A maioria deles é uma porcaria como combustível, mas o preço é baixo. Então ele chega aqui e concorre com o carvão vegetal na boca. Os ambientalistas detestam esse tipo de argumentação, porque eles acham que o carvão vegetal é um sacrilégio, uma heresia. E de fato, quando você vê o carvoeiro trabalhando, você também fica com ódio. Mas preto no branco, combustível com combustível, é o melhor combustível sólido que existe. Sendo que dos carvões vegetais, o melhor combustível sólido que existe é o carvão do coco babaçu, que tem lá no Piauí, no Maranhão, no Tocantins e tal. Só que o carvoejamento do coco babaçu, da maneira como está sendo feito, está destruindo o babaçuais. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês ontem a respeito das hidrelétricas, mas que você pode mostrar a respeito de qualquer outro combustível. Não tem solução. Esqueça. Vocês vão ser engenheiros, vocês não vão sair por aí achando que vocês vão salvar o mundo, não. Porque o mundo só dá para consertar, não dá para salvar. Não tem como salvar. O país produz quase 40 milhões de toneladas de aço por ano. Cada tonelada de aço utiliza 600, 700 quilos de carvão para poder ser produzido. Ou ele vai ser carvão mineral, ou ele vai ser carvão vegetal. Não tem outra forma. Se ele for mineral, ele é importado, nós gastamos dólares com isso, ele tem alto teor de enxofre, tem alto teor de cinza, e ele é muito prejudicial para a saúde dos operários que trabalham na coqueria das usinas siderúrgicas. Se ele for o carvão vegetal, ele é muito melhor, mas não da maneira escravagista como é feita nesse país. Entendeu? Então, o problema não é energético, é isso que eu estou querendo mostrar através desses exemplos. Entendeu? A tecnologia, ela poderia ser desenvolvida para o carvão ser muito bem aproveitado. No entanto, as empresas importam o mineral, que é uma porcaria, e o vegetal continua sendo produzido a baixo custo dessa maneira agora. A pergunta é a seguinte: eu estava lá em São Gonçalo de Sapucaí, que é uma região cafeeira. Estava lá, minha mulher trabalhava na Emater, em Minas Gerais, naquela região, então de vez em quando eu visitava as coisas. Qual que é o problema de queimar tronco de cafeeiro que já foi erradicado? Nenhum, né? O cafezal já produziu 5, 6, 8, 10, 20, 30 anos. Não vai produzir mais, não adianta cortar, destrocar e rebrotar, porque ele já perdeu a produtividade. O cara arranca aquele peão inteiro, ele tem quase 5 metros de profundidade às vezes. O cafezal de cima é alto, né? Tem 3 metros para cima, 3 para baixo. Qual que é o problema de carvoejar? No princípio, estou pegando uma cultura semi-permanente, está arrancando ela, está queimando. Do ponto de vista ambiental até é correto, porque aquela madeira não serviria para outra coisa. Então, vamos com calma aí os que têm veleidades ambientalistas. Por isso que quando diz que eu sou ambientalista, eu não sou ambientalista não, eu sou engenheiro. Eu recuo. Quando interessa, a gente se recua, né? Não sou ambientalista não. Bom, isso é só para localizar onde fica. Isso aqui é pertinho de Ouro Preto, um lugar horroroso ali, onde perto do lixão de Ouro Preto, entre Ouro Preto e um bairro chamado Retiro. Tudo funcionando sozinho, estava chovendo, os operadores foram tudo embora. Esse é um pouco melhor, não vai reforçar, mas ele, ele está precisando dar uma barrelada aqui, porque está perdendo muito. Então o cara tampou, está cozinhando,
Foi embora para casa, ele sabe que daqui 2 dias o carvão está pronto, se ele não explodir antes, né? Que foi o caso aqui, né? Aqui ele deixou o forninho funcionar sozinho e ele detonou. Aqui ele teve que barrelar logo em cima da porta, tá vendo? Aqui, ó, tudo barrelado. Você percebe que o tijolo é um tijolo. Aí de repente tem uma área aqui toda com uma maçaroca em cima, né? Porque ele começou a trincar ali perto da porta e ele teve que barrelar em cima para segurar, senão estourava, né? Essa é uma carvoaria que não estava funcionando ali perto de Sabará. Fornos grandes, né? Tá vendo? O pique dele. Fornão mesmo, já com uns pilares de concreto para segurar, porque não só ele tende a explodir, como ele vibra também, né? Por isso que os que são muito pequenininhos, eles são frágeis, né? Às vezes eles fazem o forninho que deixa um rabo quente, que é o que encostava no barranco, porque o barranco ajuda a segurar. Quando ele é solto, ele vibra, ele tem pressão dentro, porque ele teria que ter fundações para poder aguentar melhor. Então, quanto mais sofisticado, mais rentáveis, porque eles são fornos grandes, altos, construídos com vigas e com pilares de concreto em alvenaria. Provavelmente são fornos muito mais produtivos. Enquanto não está carvejando, as maquinhas poderiam para pastar um pouco, né? Aqui é uma foto que eu fiz em 1900, antigamente, ele perto de Araguari, né? Esse caminhãozinho trazendo carvão aqui para a região de Sete Lagoas, de Divinópolis. Isso aqui é Barão de Cocais. Nossa Senhora, André. Uma siderúrgica vetusta, velha, aí nos pedaços ferrujada. Está funcionando. Divinópolis, onde fica uma grande siderúrgica, que é a antiga País, foi comprada pela Gerdau. Está vendo que o pique dos caminhões já é outro, né? Já não é mais aquele, né, aquele trucadinho de 12 toneladas, não, já é um grandão, né? Tipo caminhão, né, com um cavalo, carreta grande, né? Caminhão de 30, 40 toneladas de carvão. Uma cavalaria abandonada dentro de Divinópolis, de Cabulu. A Cesita, né, de moto, né, agora chama a Semora, mudou de nome, mudou de dono na realidade, né, foi entregue como capital siderúrgico internacional. Também muito horrível. Mas tinha lá uma semana de organização e limpeza. Isso não tem Photoshop, não tem segredo nenhum. É uma foto comum da época de película que eu simplesmente escaneei a foto. Eu não inventei nada. Tem um flare aqui da siderúrgica que todas elas têm que ter mesmo, que é um queimadura de alívio. E a foto foi feita exatamente no momento que estava tendo uma corrida do aço. Então, na corrida do aço, o particulado todo que está dentro daquela massa fundente, quando ele espalha, então aquela nuvem de particulado ainda incandescente, com cor de ferrugem, sobe, passa pelo telhado e se espalha ali pela cidade de Divinópolis. Também não paguei a ambulância para passar lá na mesma hora. E nem a família de 3 pessoas na motocicleta. É uma cena da vida cotidiana. É uma cena da vida cotidiana. Entendeu? A tal da Bel Mineira lá em Monlevade, na época que ainda estava trocando combustível. O pátio de carvão da Bel, que é uma coisa estupenda, era, né? Na época que era carvão vegetal. Vinha essas carretonas de 40 toneladas, vinha também por ferrovia muito. Né? Tá vendo? A gente tinha um terminal ferroviário. Aí tem uma esteira rolante que está encaixotada nessa pontezinha, trazia para o terminal de carvão, que era na outra margem do rio. Ali embaixo passa uma coisa chamada Rio Piracicaba, o depósito do do carvão, do outro lado do rio. Né? Aí pela saída de água pluvial você já tira uma linha mais ou menos. Né? A água pluvial é uma espécie de carvão líquido, digamos. E aqui tem uma senhora trabalhando aqui, ó. Não dê risada, leia o texto antes. A caixa de concreto que abriga a correia transportadora tem janelas para possibilitar a extensão e o conserto eventual da correia transportadora. Né? Tampava as janelas mais próximas do barranco para evitar que o carvão fosse mexido com uma vara. Por quê? Porque o povo da região chegava no barranco, botava uma vara e ficava tirando o carvão de cima da esteira, né? Jogando no meio do rio. Né?
Mesmo assim cai bastante carvão, mas o saco na passarela, quase cheio, foi a senhora que conseguiu recolher até as 10 horas da manhã, foi a hora que eu bati a volta. Ela fica ali embaixo, recolhendo a sobra de carvão que cai da esteira transportadora para encher o saquinho de carvão dela para levar para casa. Brasil! Certo? Tem lugares onde a esteira passava por cima, assim, numa torre metálica, que o pessoal cutucava a esteira por baixo, assim, para poder balançar e fazer cair carvão. A empresa pegou e fez uma rede embaixo da esteira transportadora e eletrificou. É para evitar o pessoal de cutucar com a vara. É isso. Um buzeiro ali em Campo da Mata, ali que é perto de Oliveira, de Benópolis, naquela região, bem recente essa foto. Passei várias vezes em frente dessa. Buzeiro é tudo mesmo porcaria, tudo mesma cara, tudo sujo, tudo feio. Eucaliptal, nessa mesma região, o cara está formando eucaliptal provavelmente para carvejar e vender para o buzeiro. Isso para dar uma ideia de que quando ele é mal resolvido, ele é mal resolvido mesmo, né? A erosão, as barrancas, tudo. O eucaliptal bonito, informação ali perto de Ariaçu, na realidade isso aí é mais perto de Campanha, eu me enganei um pouco na cidade. Fotos que não são minhas, de um fotógrafo profissional que fizeram uma exposição lá no Rio de Janeiro em 99. Um amigo meu que é professor da Federal do Rio, que montou a exposição e me convidou, fui lá. Mostra o quê? Mostra as crianças trabalhando em fogo de carvão. Já temos lá, fazer uma família obrigada a produzir 800 quilos por mês, para ter 800 quilos necessário, queimar todos os dias 15 toneladas, não sei o quê e tal. Está um pouco difícil de vocês lerem, porque a condição não permite, mas eu vou ler. Um cara chamado Pedro Serra, que é um pseudônimo de um poeta brasileiro, esses bem revolucionários, assim. Não amanheceram sobre os cobertores, não mastigaram o pão da manhã, não traçaram sobre o papel o desenho certo das primeiras letras. Não brincaram no parque dos outros meninos, não havia cobertores, havia o vento da madrugada cortando a boca cerrada no caminhão dos boias-frias. Não havia pão, havia o chá amargo, a vida amarga queimando a língua e o sonho. Não havia papel, não havia escola, não havia futuro. Meninos do não, nas mãos uma tristeza infinitamente. As mãos desses pequenos são mais adultas do que os seus olhos. Parece que ele acabou, né? Depois dessa, só acabou, né? Acho que é isso, né? Não vai mais para frente, porque acabou. Bom, isso está lá na minha página, eu vejo com mais calma depois. Vamos passar para outro departamento. Nós estamos na biomassa, não é isso? A biomassa puxa. Era para estar aqui, porque eu mexi com ele hoje. Hidrelétrica, atingir, eu vou ter que caçar ele em algum outro lugar, não igual ao. Eu vou passar ele outro lugar. Eu achei que ele estava aqui assim. Pois é, que eu desliguei aquele cara falando, já pensou? Se eu estivesse fazendo tudo isso com aquele cara falando, ele ia. É isso. Oi? Eu sempre acho que dá para usar uma outra coisa, mas está enjoado. A biomassa é linda, né?
Mas começamos pela paisagem, pelo uso da terra e da água, pela poluição, pelo balanço de massa, pelos veículos, pelas instalações industriais e pelas pessoas. Isso é uma brincadeira minha, dirigida especialmente para o público lá da região e do campo em particular, porque lá virou moda. Todo mundo fala da biomassa, a maravilha, vai resolver o campo do Brasil, do mundo, da humanidade, etc, etc. Então, a biomassa é linda. Começa com uma foto da navial, a lua cheia. Conforme vocês vão ver, a biomassa é linda. Da época também da transparência. Aí é uma figura que vai aparecer várias vezes, tem que ser bem explicado. Isso aqui é um corte transversal de um canavial com uma usina de destilaria. Nós estamos aqui, a usina de destilaria está no centro. Tá? O amarelo é a queima, então tem queima na caldeira e queima bagaço, que é o verdinho. O verdinho é a cana e o bagaço. O amarelo é a queima. O canavial também queima. Na queima do bagaço dentro da caldeira, na queima do canavial, tem fuligem, CO2, vapor d'água, CO, gases nitrogenados e hidrocarbonetos mal queimados. Não queimados. Isso é a poluição atmosférica do conjunto do funcionamento da usina e da queima no canavial. Sistema de funcionamento. Colhe a cana, aí tem o tratorzinho aqui, tem a aplicação de produtos químicos no canavial, tem a degradação do solo, tem as pessoas trabalhando aqui, o bonequinho aqui embaixo, tem a queima da palha. Depois transporta para lá, moe, passa para a destilaria, aí tira o caldo, aí o caldo põe aqueles bichinhos que fabricam álcool, e aí quando termina produz o vinhoto. O vinhoto que é produzido, uma parte ele lança nos cursos d'água, a outra parte ele bota nas bacias de vinhoto, aí fica emanando aquele cheiro horrível de vinhoto, e aí uma pequena parte vai para mecanismos de aspersão, que ele joga o vinhoto em cima do canavial, que é esse canhãozinho aqui que está jogando vinhoto em cima do canavial. Então, além da fumaça do canavial e além da fumaça da caldeira, tem a emanação ácida do vinhoto. Aí completou a atmosfera da indústria. É isso, esse conjunto, esse coquetel que vai para a atmosfera. O uso de água dentro da usina, usa água para lavar a cana, muito mais ou menos 1 para 1, assim, né? Uma tonelada de cana exige 1000 litros de água. Hoje em dia, que tinha época que era 10 mil, 5 mil, né? Foi diminuindo, eles estão aproveitando melhor, estão recirculando a água, então melhorou, mas ele usava muito. Além disso, usa também no ciclo Rankine de dentro da usina, porque a usina tem grandes moendas que são movidas a vapor, com turbinas a vapor ou com pistões, e tem também uma pequena central de produção de eletricidade que também usa a turbina a vapor. Então ela usa água, capta a água do rio, usa, devolve quente. Então, é mais ou menos um resumo do que acontece para produzir o álcool que a gente pega o nosso carrinho com motor flex, chega na bomba e abastece. Cada vez que você põe 1 litro de álcool no seu carro, você está gastando o equivalente a 200 ml de óleo diesel. Não no seu carro, mas do óleo diesel que foi gasto para produzir e transportar aquele litro de álcool. Aonde que gastou óleo diesel? Em toda a etapa agrícola do processo, certo? Toda a etapa agrícola do processo. Desde o primeiro trato do canavial, da primeira vez que vai plantar a cana naquele lugar, para gradear, para passar o trator, depois semeia, né, com máquina, depois, na hora que vai colher também a colheitadeira pode ser mecanizada, se não for, tem pelo menos uma carreta para colocar a colheita manual, depois bota em cima do caminhão, o caminhão leva a cana até a porta da destilaria, então ele já usou um monte de diesel. Né? Metade desses 200 ml é só uma etapa agrícola e transporte até a porta da destilaria. Depois fabricou lá dentro e não usa. Aí vai tirar o álcool, sair dali de onde produz e trazer até aqui, então a flotão para você botar no seu carro, gasta não sei quanto de diesel no transporte. Certo? E se você colocar só gasolina em vez de álcool no seu carro, você também está usando álcool, porque a gasolina tem 22% de mistura de álcool anidro. Então você não tem como escapar. Carro que tem motor com vela, com centelha, não tem por onde escapar. Ou você usa álcool hidratado, puro, entre aspas,
25%, 26%, ou você usa gasolina misturada com 22% ou 25% de álcool anidro. Portanto, para rodar com automóvel, não escapa de usar álcool. E para usar álcool, não tem como não usar diesel. Quanto mais álcool produzir, mais diesel vai ter que produzir. Resolva. É isso? Para quem acha que o álcool é uma maravilha, tem que resolver primeiro esse problema. Né? Quanto mais álcool produzir, mais diesel produz. Consome. Quanto maiores forem as usinas e as destilarias, maior é o raio de coleta da cana para poder abastecer uma única fábrica, portanto gasta mais diesel. Então também não existe economia de escala, como costumam dizer os economistas e alguns engenheiros. Você vai nos arredores da minha cidade, num lugar onde hoje existe um dos maiores shopping centers do país. Também pertinho, Ceasa, aqui ó, isso aqui é pertinho, a região do Mojimirim, fica ao norte de Campinas. Onde é verde escuro é eucaliptal, onde é verde claro é canavial. Os outros que não são nem verde escuro nem verde claro, ainda tem um pouquinho de laranja, tomate, não sei o que, as coisas que a gente come. É a mesma região, vista de baixo, né? Primeiro plano laranja, segundo plano canavial, e ali no meio uma usina hidrelétrica em construção. PCH, enorme, mas é PCH. Fumaça de queima do canavial lá, no fundo, dominando a paisagem. Canavial, um pedacinho que não é canavial, virou plantação de tomate, assim, uma mesa. Santa Bárbara do Oeste ali perto, na área urbana, também tudo ali próximo, na área urbana. Não é uma bomba atômica, é um canavial queimando. É a mesma vista mais de perto. Está queimando, inclusive, em cima da linha de transmissão, que é um problema para as empresas de eletricidade, porque esquenta os cabos, desarma e tal, né? As próprias empresas de eletricidade fazem uma campanha contra as queimadas por causa disso. Ontem a Bahia ficou dentro da cidade por causa disso. Por causa de queimada. Eu morava num apartamento no 5º andar, no bairro Classe Média, lá em Campinas. Também não tem Photoshop, não. Isso é um pôr do sol maravilhoso. São canaviais que estão pegando fogo a mais ou menos 10 km em linha reta de onde eu estava. Eu estava no 5º andar, virado para o oeste. Então, eram efeitos especiais. Tá, só que aqui perto, em norte do Rio de Janeiro, perto, não, relativamente, né? Na região canaveira de Campos, há muito tempo atrás, colheita manual de cana crua. É uma coisa meio rara. E o tratorzinho só entra para pegar as leiras de cana que os trabalhadores deixaram no chão. Já é a fase que está colocando no caminhãozão principal para ele levar para a destilaria, mas a colheita em si é manual. Esse é um carro último tipo da época, uma Brasília amarela, e o cara que está nesse carro é o gato, certo? Sabe o que é o gato? É o gatinho, é o gato. O cara que contrata a mão de obra para levar lá no corte da cana. Por isso que ele tem um carro último tipo. Essa BR-101, a migerada assassina do lado ali entre Campos e Vitória, mais ou menos, norte do estado do Rio. Aí de novo, aquela mesma exposição de fotografia que pegava meninos trabalhando no canavial e meninos trabalhando nas carvarias. Então é o mesmo esquema, daquela que eu mostrei da mão vegetal. Tá? Ela está cortando o gás. Dá para vocês verem. Claro que há 10 anos atrás esse problema era um pouco mais grave do que é hoje, mas ele continua existindo. Tá? Vou passar rápido, está tudo no meu site. Região canaveira ali próximo de Campinas, isso é um outro problema gravíssimo. Arrebento com as estradas, provoca acidentes, são os treminhões de cana. Uma ultrapassagem de um caminhão de cana por um caminhão de combustível. Eu fiquei tão nervoso que a câmera tremeu. De
produtivo inteiro, do começo ao fim, numa destilaria lá perto da fronteira Paraíba-Pernambuco. Vou chegar logo na fábrica. A fila de caminhões de cana trazendo do campo, né? A entrada da destilaria vista do alto, né? Os caminhões estão lá. Eles param aqui numa casinha que tem logo na entrada, enfia uma sonda dentro da carga, né? Retira uma amostra da cana para medir o teor de sacarose, porque a cana é paga com base num cálculo da tonelagem versus o teor de sacarose. Claro, porque o industrial vai tirar da cana o açúcar, no caso vai tirar só álcool, porque a destilaria autônoma só fabrica álcool. Vai tirar o álcool, o quanto ele tira de álcool de cada tonelada de cana depende do teor de sacarose. Isso é uma outra limitação para quando as usinas são muito grandes e o raio de coleta aumenta muito, porque quanto mais ela viaja, quanto mais tempo tem entre o corte e a moenda, menor o teor de sacarose, porque ela vai oxidando e vai decaindo o teor de sacarose, vai ficando azeda. Essa destilaria, casa de cana, como eles falam, que é onde chega o material, os caminhões descarregam. O sistema é muito precário, porque eles passavam uns cabos de aço embaixo da carne, depois levantavam com pontes rolantes, e caiu um monte de cana. No início do processo, uma picadora do cano, entra e já começa a picar, né? Lava, pica, depois bota na esteira, a esteira leva para a moenda, no caso a moenda acionada com pistão, vapor, até relativamente eficiente, uma moenda boa. Claro que as melhores são turbina e tal, o sistema. Caldeira, na realidade, duas caldeiras, uma mais antiga, mas a chaminé mais baixa, uma mais nova que estava construída para ser mais alta aqui. Caldeira velha, ruim mesmo. Um monte de lenha armazenada aqui, porque como eles trabalham com bagaço, às vezes uma região que chove muito, perto do litoral ali do Nordeste, então eles têm que acender com lenha para depois botar o bagaço. Uma caldeira nova em construção, no meio da confusão, eles estão construindo. A parte mais moderna, que é onde tem a destilaria, as torres de destilação. Bom, enfim, aquela coisa perigosa, pinga vapor, pinga quente, mal cheiroso, etc. A parte mais chique, em cima, ele tem as centrífugas, que é o que, na realidade, bota o álcool no ponto certinho, né? Depois já produzido. Casa de controle, bem convencional, tudo analógico, grandes comandos, manivelas, tal. Mas tem uma coisa chique, que é um analisador online aqui, que já vai pegando o álcool enquanto está sendo fabricado, e já tem um copinho aqui que já vai para o laboratório, já analisa, para ver se está dentro da característica. O canal de fuga do vinhoto, né, o vinhoto fabricado lá dentro, nas torres de fermentação, quente ainda, joga desse canal aqui, desse canal vai para um tanque. Lá atrás é a água de lavagem da cana, que eles estão usando o sistema de recirculação, então lava, usa, bota nesses tanques, ele vai decantando, pega na outra ponta e recircula. Tá? Assunto para a engenharia hídrica, uso e reuso de água. Santa Bárbara do Oeste, uma usina grande que tem perto de Campinas, pilha de bagaço, caldeira muito maior, essa usina é quase 10 vezes maior do que a outra que eu fotografei antes. Esses caminhõezinhos aqui tem um tanque de poliuretano com a boca aberta em cima, eles são especializados em transportar vinhoto, por isso que volta a figurinha do vinhoto. Aqui o vinhoto está sendo produzido lá na fermentação e ele desce nos tanques aqui, que ficam mais ou menos nessa parte completada. Tem um campo de futebol e o ponta direita, cada vez que ele vai sair correndo, ele dá uma aspirada no vinhoto, certo? Quem sabe ele aumenta o desempenho dele, né? Não sei. Eles estão jogando bola numa boa, assim, a canaleta do vinhoto vem contornando aqui toda a lateral do campo, né? Aí chega aqui, eles abastecem aqueles caminhõezinhos com o vinhoto, tá vendo? Os caminhões sendo abastecidos, o pessoal jogando bola lá atrás. E aí os caminhões levam lá no alto do canavial, aí tem uns tratores com uns canhões, né, com um motorzinho de gasolina, né, uns aspersores, que vão jogar o vinhoto, né, um jato de vinhoto que chega a 40, 50 metros de distância, para jogar o vinhoto no canavial. Aí o caminhão de cana vem na área urbana, uma usina velha que já desativou, tem muito tanque de vinhoto nessa usina. Lá atrás é o prédio da prefeitura da cidade, para vocês verem como é próximo.
Aí essa boa porosa aí, que é justamente o vinhoto, muito quente, material orgânico, muita espuma, muito enjoativo. Eu lembro de fazer a foto e sair correndo para não vomitar, entendeu? É completamente enjoativo. É tão escurinho no cano, coisa boa. Aí vai cair ali no tanque mesmo, não tem problema nenhum, tá furado. É também uma homenagem à biomassa, né? O sol, a vegetação e o vinhoto. Oi. Vinhaça, vinhoto é a mesma coisa. Não, linhaça não. Linhaça é uma sementinha muito boa, que faz pão, que faz barrinha de cereal e tal. Eu como muita linhaça. Vinhaça ou vinhoto ou restilo. São os nomes, 3 nomes diferentes para a mesma coisa, que é a parte da fermentação do caldo que a bactéria não conseguiu transformar em álcool, que dá mais ou menos entre 80% e 85% do volume total. Nessa aqui funcionava um outro sistema. Em vez de ser a aspersão com aquele canhãozinho, a usina bombeava para as partes mais altas, né? Aqui é o final do cano que vem lá da usina, botava em tanques, e esse tanque distribuía o vinhoto em canais. Em canais maiores, tijolados e tal, depois esses canais terminavam em canais menores, e com isso eles irrigavam o canavial por gravidade. É um outro sistema. Aqui uma colheita mecanizada também de perto de Campinas. Dá para ver que esse negócio fica na frente, nunca esse negócio sai daqui. Se eu fizer assim, igual. Então como é que eu consigo mostrar o caminhão, cara? Eu não consigo mostrar. Mas vocês estão vendo, né? Tem um caminhãozinho ali, não tem? Um caminhãozinho que parece um caranguejo gigante assim, não é isso? Não. Esse caminhão é um caminhão que está fazendo colheita mecanizada. Na verdade é um caminhão que trabalha em paralelo com a colheitadeira. A colheitadeira vem cortando que nem uma máquina de cortar cabelo. Imagina uma máquina de cortar cabelo, ela não tem aquela grelha na frente assim, que é para ir levantando os fios de cabelo. Essa aí tem 2 pirulitos espirais assim, que vão levantando os pés de cana. Aí por baixo roda um disco rotativo que corta, por cima tem um negocinho que puxa, e aí ela engole, porque ela tem um ventilador muito forte lá dentro que engole. Ao engolir, ela já picota. E aí ela joga os toletinhos de cana em cima do caminhão e expulsa a palha do lado de fora. Tá? Engenharia pura. Tá vendo? Vai chegando cada vez mais perto, vocês vão vendo direitinho. Aí, ó. Isso é o de cima, que é um puxador de chumaço de cana, vamos dizer assim, né? Enquanto ele está levantando por baixo, aquele negócio vai enroscando a folha da cana por cima, para poder manter ela instantaneamente na vertical. Quando ela faz isso, o disco rotativo corta. E aí a máquina puxa. É um cortador de cabelo sofisticado. Apesar de ser colheita manual, emprega trabalho infantil também, por quê? Porque a máquina não consegue levantar todas as canas, ou ela corta e a cana cai, não dá para puxar. Então, quando ela passa, o garoto vem atrás e vai empilhando a cana de novo na leira seguinte, porque quem sabe na próxima vez que passar a máquina, ela consegue levantar, entendeu? Ou seja, ele está funcionando como um auxiliar da máquina. A máquina não consegue fazer, ele faz. Está vendo? Os pirulitos que ficam rodando para levantar os pés de cana. Né? Aí mostra direitinho, os toletinhos caindo aqui em cima e ela cuspindo a palha do outro lado. Aí, de vez em quando quebra, né? Tem que abrir, vai lá, desentupir o filtro de ar e tal, né? Aí tem uma oficina ambulante lá que fica com um trailer com mecânicos que tem que dar assistência durante o dia, porque ela quebra muitas vezes, dá muito problema. E aí, quando ele chega na destilaria, é outro processo, porque ele é um caminhão basculante, só que em vez de ele fazer basculando para trás, que nem um caminhão de minério, cimento e tal, ele bascula de lado. Né? Então ele chega e estaciona do lado ali do lavador de cana, daí bascula de lado, jogando a cana já cortada dentro do lavador. É um processo muito mais sofisticado do que aquele que a gente viu lá em Pernambuco. Aí um monte de bagaço que está indo para a esteira, para depois ir para a caldeira, a parte da destilaria.
o açude, aonde a usina está lá atrás, onde ela capta água, mas também é o mesmo açude da cidade, capta água, da cidade de Cosmópolis. O sistema de irrigação por gravidade, aí cai na canaleta, da canaleta ele vai, aí lá no final tem passando um buraco, tem uma maquininha aqui, tipo as pessoas, uma ampliação, né? Aí a canaleta passa para campos menores, então o terreno é todo irrigado. Aí de novo uma aérea com os canaviais quase dominando, e acho que acabou, não era para ter acabado, porque eu achava que tinha outras coisas, mas acabou. Eu vou mostrar mais para vocês que horas são. Vocês aguentam mais um? Você acha mais? Eu acho mais importante. Deixa eu voltar então para o meu pendrive aqui, porque supostamente eu tinha colocado as mais importantes no pendrive. Porque essa eu esqueci, fui buscar lá, não sei aonde. Vamos botar um pouco de petróleo, né? Para dizer que ele não falou nada de petróleo, vamos botar um pouco de petróleo. Bom, então aí é o seguinte, é um petróleo bem fora de série, porque ele é um petróleo que está sendo extraído, petróleo e gás, está sendo extraído no meio da floresta amazônica, no meio do estado do Amazonas, num lugar chamado Urucu. Aí dá um pouco a localização, né? Fica lá no meio do Amazonas, aí dá para ter uma ideia de, né? No meio da mata, assim, onde é que fica a coisa, não tem nada, só tem instalação petrolífera. Aí a parte industrial é onde trata o petróleo, é onde trata o petróleo, trata o gás, e depois bombeia o gás na direção de Manaus, onde ele vai queimar nas termoelétricas. Aí são os métodos de prospecção do petróleo, aí fotogrametria, depois método mais duro mesmo que é a sísmica, eles abrem umas valas a metro e meio de profundidade, botam umas cargas explosivas e depois eles botam sensores para medir a propagação da onda mecânica, porque conforme as diferentes densidades do subsolo, a onda propaga em intervalos de tempo diferentes, e aí esses sensores registram isso, e com base nesses dados eles conseguem mais ou menos mapear o que tem no subsolo para ver as camadas rochosas aonde o petróleo pode ter se alojado. Uma prospecção já mais avançada, que já fizeram a sísmica e resolveram perfurar para ver se encontra alguma coisa. Aí as torres de perfuração, com as partes dela, tem toda a descrição. Na realidade existe um conjunto motriz com um motor muito forte, uma caixa de câmbio, um redutor, e isso tudo vira uma mesa rotativa, que é o que vai empurrando a broca lá para baixo. Aí tem a broca, aí tem uma haste, e empurra e engata uma outra haste nessa, vai empurrando, engatando uma na outra, e ela continua virando, né? Coloca uma lama de perfuração também para ir lubrificando a broca, e essa lama sobe pelo tubo, né? Então ela vai aprofundando e a lama vai subindo. Então, na realidade, é uma pequena indústria de cavar um buraco bem cavado, certo? Não é um buraco qualquer, é um buraco bem cavado, porque o buraco tem que ter uma certa rigidez, uma certa estrutura, e ele vai sendo revestido também com tubos metálicos, com concreto, né? Por quê? Porque está sendo preparado para ser um poço produtor. Então ele não é só um buraco, é um buraco construído mesmo, de verdade, com um sistema de concretagem, um sistema de tubos metálicos para ir segurando a parede, que senão ele desmorona. Aí a cabeça do poço, o primeiro poço da região produtora, é um conjunto de válvulas, aí uma célula combustível, que é uma coisa que está muito na moda, que funciona ali pequenininha, só para fazer a instrumentação do poço, né? Só para pegar os instrumentos de medida que tem lá no fundo e alimentá-los com correntes elétricas. As fotos do Google dão uma ideia um pouquinho melhor, porque você sabe que em cada clareira dessa vai ter uma pequena instalação, que são os vários postos. Isso aqui são lugares onde houve perfuração, mas não deu certo, eles largaram, abandonaram, e são estradas que vão ligando tudo
para passar os carros da manutenção e também para passar os tubos de óleo